Vamos iniciar a nossa aula, propriamente, com o capítulo número 2, O meu reino não é deste mundo. Agora aqui eu vou ler um trecho de umas palavras de Jesus e depois os espíritos vão ler o comentário que os espíritos fazem a respeito acerca dessa passagem e do que é que Jesus quis dizer com isso. E depois, mais tarde, eu também vou comentar acerca desses ensinamentos dos espíritos e também desenvolver mais um pouco. Vamos começar então por ler aqui a passagem de Jesus. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos logo: Tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nesta passagem, onde ele está frente a frente com Pilatos, Jesus fala claramente que o seu reino não é daqui. E quando Pilatos pergunta se ele é rei, Jesus diz claramente: Tu o dizes, eu sou rei. E para quem não sabe, acho que toda a gente já ouviu falar de Pilatos, não é? Ele era como se fosse um romano, um governador delegado pelos romanos naquela região ali da Judeia. Tá? E agora vamos ler os comentários dos Espíritos acerca desta passagem de Jesus, com o título A Vida Futura. Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, à qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos ressalta este grandioso princípio. Sem a vida futura, de facto, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade de Deus. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor inculto que deveria estar interessado antes de mais nada nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio-lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde retornou, ao deixar a terra. No entanto, Jesus, ajustando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa que os ofuscaria ao invés de esclarecê-los, pois não o teriam entendido. Limitou-se a colocar, de algum modo, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza à qual ninguém pode escapar. Aquele que crê e acredita de algum modo numa vida futura, mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta e por isso mesmo em muitos pontos falsa. Para uma grande maioria é apenas uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidades de dúvidas e a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob o seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. Agora eu vou comentar um pouco acerca desta passagem que os Espíritos esclareceram. Para entender em toda a sua profundidade os ensinamentos de Jesus, devemos sempre levar em conta que ele falava sempre da vida futura.
Se nós levarmos os seus ensinamentos só sobre o ponto de vista terreno, muitas das vezes eles vão parecer irracionais, que não têm lógica e que não fazem sentido. É por isso que muitas pessoas não conseguem tirar um entendimento maior dos ensinamentos de Jesus, porque não levam isso em conta. Só tomam os ensinamentos de Jesus no aspecto presente e da matéria física. E precisam ser considerados do ponto de vista da vida futura, porque todo o ensinamento de Jesus, ele fala, ou pelo menos deixa a entender, que o principal é os homens absorverem esses ensinamentos para se prepararem para a vida futura, que é a vida espiritual ou a vida do Espírito. Então é muito importante levar este aspecto em consideração. Agora falando acerca dos judeus. Os judeus não tinham uma ideia muito definida acerca do que era esta vida futura. Assim como muitas pessoas hoje atualmente também não têm uma ideia muito definida. Às vezes têm uma fé ou uma intuição que existe algo mais, mas não sabem explicar o que é esse algo mais. E isso às vezes pode trazer alguma dúvida, incredulidade e também até uma certa descrença. Porque todas as religiões falam que existe uma vida futura, mas nem todas sabem explicar como é que é essa vida, como é que é essa existência. Jesus, naquela época, não podia falar ao povo judeu mais a pormenor o que seria esses reinos espirituais, essa vida futura a que ele tanto fala. Não poderia falar com o conhecimento que nós temos hoje, que foi trazido através da doutrina espírita, do espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus. Hoje em dia, através do espiritismo, nós já temos descrições dessa realidade espiritual, dessa vida futura. E também já temos o relato dos espíritos, nas mais diversas situações, seja em condições felizes ou infelizes, dependendo da maneira como eles conduziram a sua existência terrena, eles descrevem essa realidade do mundo espiritual, o que estão sofrendo, o que encontraram lá, o porquê de estarem a sofrer ou o porquê de usufruírem de uma felicidade. Eu vou dar um exemplo. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e vocês podem procurar, se não tiverem a oportunidade de procurar, os livros estão gratuitos na internet. Basta fazerem uma busca e encontram. Colocam Allan Kardec, O Céu e o Inferno, PDF, vocês vão encontrar. Quem não tem a oportunidade de comprar, podem sempre encontrar gratuito. Lá tem vários relatos de espíritos nas mais diversas situações, sejam felizes, felizes, medianas, e tem uma história, um relato de como esses espíritos conduziram a vida. E depois esses espíritos falam das consequências que encontram no mundo espiritual. Depois, para além dessa obra, O Céu e o Inferno, tem também as descrições através do médium Chico Xavier, não só através do médium Chico Xavier, mas a coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros, começando com o livro Nosso Lar, ficou muito conhecido, do qual hoje em dia já foi para o cinema, e agora o segundo livro, que é Os Mensageiros, está no cinema atualmente no Brasil, eu tive a oportunidade de ver. Quem quiser ir ver, eu recomendo, é um livro fantástico e também um filme. Conseguiram retratar bem o que está no filme. E também essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, do Chico Xavier, relata ainda mais a pormenor, para além do livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, descreve mais a pormenor como é a realidade espiritual. Por exemplo, no livro Nosso Lar temos o personagem, o André Luiz. Todas essas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 3 obras, que são ditadas pelo espírito André Luiz. E o André Luiz era um médico, e ele descreve na primeira obra, O Nosso Lar, as consequências que ele enfrentou no mundo espiritual por causa da vida que ele levou aqui na matéria física. E nos restantes livros ele vai desenvolvendo ainda mais essa realidade espiritual, quais as leis que estão por trás, como funciona a justiça de Deus, e toda essa realidade, toda essa existência. Outro aspecto importante é que muitas pessoas, se não levarem este aspecto que Jesus falou, da vida futura, vão entender a vida aqui material, na terceira dimensão, como profundamente injusta. Porquê? Todas as pessoas, algum dia, já fizeram estas perguntas. Porquê é que uns nascem ricos, outros nascem pobres? Porquê é que uns nascem com saúde e outros nascem doentes? Né? Poderíamos falar de muito mais coisas. Porquê é que uns parecem ter todas as facilidades e para outros a vida é tão difícil? Se levarmos apenas a vida presente na matéria física, sem considerarmos a vida futura, sem considerarmos a pluralidade das existências, do qual o Espiritismo nos demonstra que é uma realidade, para além de ser uma realidade, é uma lei, nós vamos achar a vida física profundamente injusta, como se Deus tivesse sido injusto. O que é que aquela pessoa fez para ter nascido numa família rica, com todas as condições de poder se educar, de poder estudar, de ter todas as condições para aprender tudo o que quiser, não é? E a outra pessoa nasceu na maior das pobrezas, for preciso numa comunidade, num bairro pobre, não teve acesso à educação? Porquê essas diferenças?
o Espírito explicam todas essas coisas. A matéria física não é essa injustiça de Deus como alguns a consideram. Aí, na matéria física, muitas vezes, os Espíritos vêm colher aquilo que semearam em existências anteriores. Muitos conhecem essa lei como a lei do karma, ou a lei de causa e efeito. E para além disso, o Espírito precisa de viver essas experiências. Numas encarnações pode acontecer de nascer rico, outras pode nascer pobre para aprender a humildade, para aprender a caridade. Se nascer rico, ele vem com a missão de sobrepor-se a todas as tentações, porque a riqueza traz muitas tentações, por causa do dinheiro, do poder. Então ele tem essa autoridade de pôr as forças da alma à prova e de estar acima das tentações. Todas as posições sociais aqui na matéria física representam para o espírito uma oportunidade de ele evoluir. Só existem diferenças sociais aqui na terceira dimensão, aqui nesta dimensão onde nós estamos materializados, encarnados. No mundo espiritual não existem as diferenças sociais que existem aqui. As diferenças no mundo espiritual têm a ver com a evolução do próprio espírito. Uns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos. Mas ninguém é melhor que ninguém. Então precisamos levar em conta todas essas coisas para não ficarmos com a ideia de que a vida aqui na matéria física é a injustiça de Deus. Tudo tem uma razão sublime e divina para ser assim. Os judeus, como eu tinha falado há bocado, tinham uma ideia muito que não correspondia à verdade sobre o mundo espiritual. Eles materializavam de alguma maneira os benefícios da prática espiritual. Porquê? Porque eles não entendiam a vida futura como nós a entendemos hoje. Eles não tinham acesso à informação, nem a capacidade mental ou intelectual e mesmo espiritual para compreender como nós compreendemos hoje atualmente. Eles consideravam que as calamidades, por exemplo, as invasões de outros povos, o povo judeu foi muito invadido, foi muito perseguido e foi muito torturado, seja por romanos, pelos babilónicos, houve muita perseguição, e eles consideravam todos esses inventos como uma punição de Deus. Eles não tinham ainda uma compreensão de Deus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que perdoa. E para eles todos esses acontecimentos sobre a sua nação, sobre o seu povo, eram um castigo divino. E também a supremacia da sua nação sobre os outros povos, para eles era considerado como um prémio divino por eles seguirem a lei de Deus. Então eles não tinham uma total compreensão, nem Jesus na sua época poderia esclarecer mais acerca disso. E muito anterior a Jesus, Moisés então não conseguiu ou não poderia trazer mais explicações do que aquela que ele trouxe, que nós já falamos nos capítulos anteriores. A matéria física aqui, ela é uma ilusão. Se nós formos ler a tradição hindu, do hinduísmo, da religião do hinduísmo, eles falam que esta dimensão é o véu de Maya. Maya pode ser traduzido pela ilusão. A ilusão do quê? A ilusão dos sentidos, que anestesia e hipnotiza a nossa mente. Ou seja, faz-nos tomar o que é irreal pelo real. E essa é a condição da maior parte da humanidade a viver aqui encarnada. Eles tomam esta dimensão física, material, como real. E desconhecem a dimensão espiritual, que é a verdadeira essência, que é a verdadeira vida. Esta dimensão material, para nós, parece tão sólida. Por exemplo, eu estou agarrando aqui um copo. Este copo, para mim, parece sólido. Mas, na verdade, a energia de que ele é feita está em movimento. Os eletrões no núcleo do átomo estão em movimento. E esse movimento, em altíssima velocidade, é que faz com que o meu cérebro decodifique como este copo tendo uma realidade. Só que a energia deste copo e de tudo o que nos rodeia aqui na dimensão física está em movimento. E é constituído de energia. Os universos e todas as dimensões que existem dentro da criação são constituídas de energia em diferentes vibrações ou frequências. Então é muito importante nós termos este conhecimento de que tudo está em movimento. Apenas que o nosso cérebro decodifica essa informação e lhe dá uma forma. Nós vemos essa informação energética, vibratória ou vibracional, e o nosso cérebro interpreta isso como uma forma. A forma de um copo, de uma garrafa, de uma mesa, de uma parede. A 3 dimensões. Isto é, tendo uma largura, uma altura e um comprimento. E no hinduísmo, isso é chamado de véu de Maya. O véu que seduz. Ou seja, a matéria física traz muitas seduções, muitas tentações para o espírito, que não lhe trazem realização e não faz com que ele desperte os seus valores divinos dentro de si e que consiga ascensionar. Esta matéria física em movimento, como eu falei, ela seduz e hipnotiza a mente, o espírito. Então é muito importante que nós consigamos viver na matéria física sem nos apegarmos e nos deixarmos escravizar a ela.
É muito importante cuidar do corpo, cuidar da nossa vida aqui, cuidar da casa, cuidar daquilo que é material, da nossa encarnação aqui, mas não nos deixarmos apegar e escravizar. E, mais importante, nunca nos esquecer de que nós estamos aqui para evoluir como um espírito. Nós somos espírito, não somos um corpo. Não somos um corpo. E com essa consciência, vamos viver aqui, cuidando da nossa vida material, do nosso corpo, mas tendo sempre a consciência que o mais importante é prepararmos a nossa vida futura, desenvolvermos as capacidades do nosso espírito e não nos apegarmos e deixarmos escravizar pelas coisas da matéria física. Então não vamos nos escravizar ao dinheiro, vamos aprender a utilizar o dinheiro. Não vamos nos escravizar ao sexo, vamos aprender a utilizar o sexo com equilíbrio. Vamos aprender a não nos deixar escravizar pelo álcool. Podemos usufruir do álcool, bebendo uma bebida com os amigos, mas não chegando a um ponto de desequilíbrio. Tudo tem o seu ponto de equilíbrio. Podemos utilizar das coisas, mas nunca nos deixando de escravizar o espírito, o nosso ser imortal. E essa é uma das principais causas de miséria e de dor na sociedade humana. É esse apego excessivo à matéria, a esta dimensão, em detrimento do seu próprio espírito. É como se eles rebaixassem a sua própria divindade, porque nós somos seres divinos. Essa divindade está aqui. E a encarnação física serve para que nós despertemos essa divindade cada vez mais. E não para que rebaixemos e, vamos dizer assim, nos arrastemos no lodo. Não é essa a ideia. Então é muito importante viver com equilíbrio, utilizando o caminho do meio, como falava Buda. É um equilíbrio entre o físico e o espiritual. Não podemos tomar posições radicais. Nem viver só a matéria física, nem viver só o lado espiritual. Neste momento estamos encarnados, utilizando um corpo físico, vamos conseguir um equilíbrio ali no meio, entre a matéria física e o mundo espiritual. Eu cuido de mim, da minha saúde, eu cuido do meu corpo, do meu aspecto, da minha casa, mas eu ainda cuido mais do meu espírito. É essa a importância. Alguns falam dessa escravidão à matéria física, ao véu de Maia, como é falado no hinduísmo, como Matrix, ou a Matrix de controle. Foram buscar esse termo no filme A Matrix, do Keanu Reeves. Esse filme ficou muito conhecido porque esse filme, muitos o consideraram como um filme de ficção científica, mas ele fala de uma realidade. Por exemplo, no filme, as pessoas estavam vivendo dentro de um programa de computador e não tinham consciência de que o que elas estavam vivendo era realidade. E é um pouco o que acontece com a nossa humanidade. Nós estamos a viver nesta dimensão, utilizando um corpo físico, e não entendemos, a maioria, falando de maneira geral, não entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E então tomamos a vida física como a verdadeira e desprezamos ou ignoramos a vida espiritual, que é a verdade. É essa vida espiritual que Jesus fez sempre referência acerca da vida futura. É assim, as condições espirituais que cada um vai encontrar dependem da maneira como conduziu a sua vida. É importante, eu esqueci de mencionar um ponto, há bocado falando-se de matéria física e da Matrix, do véu de Maia. É muito importante, por exemplo, Jesus construiu o reino dos céus dentro dele mesmo. Ele encarnou aqui para ensinar aos homens o que é o amor, a caridade, a humildade e a desenvolver os potenciais do nosso espírito. E também forneceu a chave de como nos podemos libertar da matéria física, para que não sejamos escravos de vícios e todo tipo de negatividade. Esse estado, o reino dos céus dentro de nós mesmos, é conhecido entre os hindus como Samadhi. Os yogis, quando atingem este estado, eles entraram no estado de Samadhi. Os budistas chamam-no de Nirvana. Buda, quando atingiu esse estado, foi debaixo da árvore, atingiu o estado de Nirvana, que é a união do espírito com Deus. É a total consciência de que se é um espírito, que estamos aqui só de passagem, para fazer um aprendizado, para despertar valores espirituais, e que estamos conectados a tudo. Estamos conectados com a fonte divina. A fonte que está em todo lugar, incluindo em nós mesmos. E esse também é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados na matéria física. Que nós consigamos atingir esse estado de Samadhi, que é o mesmo que o reino dos céus dentro de nós. Essa perspectiva é para que entendamos que não vamos só praticar a caridade pensando que depois nas regiões espirituais vamos ter um paraíso à nossa espera. Esse paraíso já deve estar dentro de nós. Jesus desceu do seu reino angélico, encarnou entre nós humanos para nos ensinar, mas ele já trazia o reino de Deus dentro dele. Então, as condições de negatividade no mundo, como a falta de perdão, a violência que ele sofreu, não o atingiu aqui dentro, no reino dos céus dentro dele. E é isso que nós precisamos também aprender a viver aqui. E não só esperar fazer o bem, a caridade
e todas as obras filantrópicas à espera que depois tenhamos uma colónia espiritual, um paraíso, como muitos imaginam, e uma vida de ociosidade, onde os anjos nos venham receber. Não, nós precisamos construir esse reino dos céus dentro de nós, aumentando a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa energia, e com isso estaremos em maior contacto com essas dimensões superiores da espiritualidade, nos conectando, também recebendo as inspirações desses guias, desses mentores do nosso anjo da guarda, e cada vez mais nos subtraindo à força da gravidade e a esta hipnose material que nos seduz, que nos traz tentações e que nos possamos sobrepor a todas essas energias físicas. Nós estamos aqui também para aprender a lidar com as energias da terceira dimensão e para aprendermos os contrastes, as polaridades. Por exemplo, o que é luz, o que é sombra, o que é saúde e o que é dor. O que é saúde e o que é doença. Por exemplo, o que é alegria e o que é dor. Nós necessitamos desses contrastes, dessas polaridades, da polaridade positiva e da polaridade negativa, para o nosso espírito entender o que é a felicidade, o que é a luz, o que é a escuridão, o que é a dor, o que é o tempo, por exemplo. Nós precisamos desses contrastes. Sem a dor, nós não vamos conseguir saber o que é a felicidade. Sem a dor, nós não vamos entender o que é a alegria, e vice-versa. Sem a luz, sem a escuridão, por exemplo, nós também não vamos saber o que é a luz. Então o Espírito precisa dessas referências na matéria, aqui nesta encarnação, para elaborar esses conhecimentos dentro de nós mesmos. Agora eu vou ler aqui sobre outro tema, a realeza de Jesus. Como nós vimos anteriormente, quando eu li a passagem de Jesus, Pilatos pergunta para Jesus, então tu és rei. E ele perguntou, tu disseste, eu sou rei. Vamos entender o que significa esta questão de Jesus confirmar que era rei. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos entendem. Mas na terra não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. Ele é dado por meio de uma concordância de todos aos que, por sua genialidade, colocam-se em primeiro plano numa atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada no tempo, não tem muitas vezes maior valor e importância do que aquele que leva a coroa. Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é jogo de oportunidades e às vezes amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus não veio para construir um reino propriamente na terra, mas para construir o reino dos céus dentro de cada um, ou ensinar como cada um poderia criar esse reino dos céus dentro dele. Tem que criar o reino dos céus no espírito, no seu próprio espírito. É claro que o reino dos céus, esse reino de Jesus, ele existe, essa dimensão espiritual, ela existe, mas não é esta dimensão material física, entende? E depois é assim, os reis, se nós formos ver ao longo da história da humanidade, tivemos muitos reinados, com muitos reis, mas esse reino sempre foi uma coisa limitada, temporal. Nasceu, teve um meio, teve um princípio, morreu. Passados séculos, a não ser os historiadores ou quem estuda a história, vai se lembrar desse reinado. Ou seja, esse reinado não se perpetuou no tempo. Digamos assim, é apenas um reinado material. Foi aquela época ali, passou, deixou de existir. O reinado de Jesus é um reinado moral, é um reinado espiritual, eterno, que ecoa por todos os tempos e por todos os séculos. Nesse sentido, Jesus foi um rei não material, mas um rei atemporal, porque a sua mensagem sobrevive até hoje e vai continuar a sobreviver, porque ela é a representação da lei de Deus. Eu vou dar um exemplo de um reinado, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, da Macedónia, conquistou a Grécia e depois expandiu todo o seu território pelo Egito, pelo Médio Oriente, até chegar à Índia. Qual foi o legado de Alexandre o Grande para a humanidade? Ele construiu o maior império da história, ou um dos maiores impérios da história, em termos geográficos. A cultura helenística grega espalhou-se por todos esses territórios. Mas o que é que Alexandre o Grande deixou de filosofia, de moral ou de espiritualidade? Nada, praticamente nada. O seu reinado se formou, essa cultura grega se espalhou, mas nada de moral, espiritual ou de filosófico surgiu dali que pudesse perpetuar esse reinado. Então foi só um reinado material.
que foi conduzido pela ambição, pela vaidade e pelo poder, ao contrário do reinado de Jesus, que é um reinado que vem demonstrar e falar o que é o reino de Deus para que possamos construir dentro de nós. Ele é imortal, e se podemos dizer assim, eterno, porque ele é a representação da lei divina. E nesse aspecto, Jesus era assim, podemos considerar um rei, por isso é que ele falou, o rei da espiritualidade, o rei da representação da lei divina, o rei da virtude, o rei do bem, o rei da caridade, o rei da humildade, o rei da harmonia, o filósofo dos filósofos, apesar de que academicamente não consideram Jesus um filósofo, mas ele estava acima de todos os filósofos, não só porque ensinava, mas colocava em prática, ao contrário de muitos filósofos que se baseiam na teoria, mas não praticam nas suas vidas, ou não deram esse exemplo, sem tirar o mérito de grandes filósofos que surgiram, por exemplo, como Sócrates, que foi outro, podemos considerar um rei da filosofia. Porquê? Porque, para além de falar, deu o exemplo, através do testemunho da sua vida. Não é o caso que Sócrates, no início da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado como um dos precursores da ideia cristã, ou do cristianismo. Tanto Sócrates como o filósofo Platão. Terminamos aqui a nossa aula sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o meu reino não é deste mundo. Eu desejo a vocês que tenham uma ótima semana. Até à próxima. Foi um prazer estar aqui convosco, passando estas lições sobre o Evangelho. Fiquem com Deus. Até à próxima.